Brasil MS inicia hoje a série de sabatinas com os candidatos a governo do estado de Mato Grosso do Sul. Eu sou Juliana Casamato, aqui ao meu lado está o meu colega jornalista Ricardo Medina, convidado também a participar dessa série de entrevistas. Obrigada, Ricardo, pela sua participação. Juliana, muito obrigado. Boa noite aos telespectadores da Rede Brasil. Os candidatos têm 25 minutos para expor as suas ideias, lembrando que não será permitido qualquer tipo de ataque também a outros candidatos. E o primeiro candidato que será entrevistado é João Alfredo, do PSOL. E nós vamos, a partir de agora, então, iniciar essa entrevista com o João Alfredo. Quero agradecer a sua participação, uma boa noite para o senhor, seja bem-vindo. O senhor pode começar se apresentando, candidato, e já nos dizendo por que quer ser governador de Mato Grosso do Sul. Seu tempo começa a partir de agora. Boa noite, telespectadores da Rede Brasil MS. Obrigado pelo convite. Meu nome, poucos me conhecem aqui no Mato Grosso do Sul, embora eu resido em Ribas do Rio Pardo há 25 anos. Meu nome é João Alfredo, sou formado em advocacia há quase 30 anos, sou especializado em Direito Público e Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. Fui professor da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, aqui em Campo Grande, por 4 anos. Fui vice-prefeito de Ribas do Rio Pardo entre 2009 e meados de 2010, quando então eu renunciei justamente por discordar da forma como o dinheiro público era gasto. E na ocasião eu denunciei o próprio prefeito da qual eu fui eleito, e hoje ele inclusive foi condenado, está com os direitos políticos suspensos. Então eu tenho feito ao longo desses 25 anos um combate sistemático à corrupção do meu município. E eu percebi que esse, lógico, não é de hoje isso, né? Esse é um dos grandes males do nosso país e também do nosso estado. Estão aí o que a imprensa tem noticiado a respeito. Então não basta você ficar criticando isso nas redes sociais se você não participar efetivamente do processo democrático. Então estou dando minha cara a tapa para que nós possamos mostrar um programa de governo, combater a corrupção e mostrar também como se faz e de onde vêm os recursos. Este é o nosso propósito, porque antes de eu ser candidato, eu também sou eleitor. E como eleitor, eu estou revoltado, indignado com o que está aí. Daí o motivo de eu me lançar como candidato a governador do estado, juntamente com minha vice, Diná Freitas, da cidade de Terenos, uma liderança na agricultura familiar, que essa é uma das grandes preocupações do nosso programa de governo. Gerar renda através da agricultura familiar. Candidato, o senhor representa um partido, o senhor é candidato por um partido que lá atrás foi uma dissidência do PT, né? Partido dos Trabalhadores, e o PSOL ele abriga um amplo espectro da esquerda, que vai da esquerda propriamente à extrema esquerda, com algumas alas um tanto quanto mais radicais, outras alas mais amenas no trato da ideologia, não estamos dizendo apenas da coisa pública, não é? E eu gostaria de saber qual é o seu perfil, onde é que o senhor se encaixa dentro do partido? O PSOL tem várias correntes internas, desde a extremista, a extrema esquerda, a ala xiita do PSOL, e a ala mais coerente, a ala mais light, mais soft, uma ala que tem outras preocupações, né? Preocupações mais voltadas àquilo que o trabalhador está preocupado. Então, eu faço parte desta ala. O senhor, na sua apresentação, deu uma informação que me chamou a atenção, que quando o senhor foi vice-prefeito, por não concordar com a corrupção que se estabelecia então lá no seu município, o senhor renunciou. Sim. Em caso de ser eleito governador e o senhor se deparar com uma situação extrema de corrupção, essa seria a sua reação? O senhor renunciaria? Não, deixa eu te falar. O vice não tem poder decisório. Vice e nada é a mesma coisa. Eu estava sendo escanteado e eu me sentia muito mais útil fora. Na ocasião, eu tinha um subsídio de R$ 4.873 e não me sentia mal ganhando aquilo sem poder fazer nada. Então, mesmo na condição de vice, eu já denunciava e não consegui ter acesso, porque eu, como advogado, não posso advogar contra quem me remunera. Daí porque eu renunciei. Agora, é totalmente diferente. O governador tem poder decisório.
É o governador que baliza as diretrizes do Estado. Então, daí porque não tem esse problema não existe. E quais seriam as suas ações efetivas, primeiras, justamente no combate à corrupção? O candidato, quando ele registra um programa de governo, junto ao TSE, todos eles registram, isso é uma obrigação da legislação eleitoral. Dos 6 candidatos, o único programa de governo onde nós renunciamos ao foro privilegiado, o único programa é o do PSOL 50, é o nosso. A Constituição Estadual dá essa prerrogativa do governador ter as suas decisões pelo Superior Tribunal de Justiça em Brasília. Essa é a grande diferença. Nós renunciamos a isso para que qualquer juiz de primeiro grau possa julgar nossos atos. Não só o da vice, como também de todos os secretários, se eleito formos. E mais um detalhe, nós queremos dobrar o orçamento da Controladoria Geral do Estado, que hoje é da ordem de 15 milhões. Dobrar para 30 milhões de reais, criar comissão específica de combate à corrupção, com tentáculos em todas as secretarias e em todas as estatais, para que haja um efetivo combate à corrupção. Como é que o senhor avalia os demais órgãos, os demais braços do Estado de fiscalização e controle? Quer dizer, a Assembleia Legislativa, por exemplo, que tem entre as suas funções constitucionais fiscalizar os demais poderes, o Ministério Público, o Tribunal de Contas. O senhor acha que eles são atuantes e o senhor vai fortalecer a atuação deles? Ou o senhor acha que, como muitos, inclusive do seu próprio partido, já foi dada declaração assim, gasta-se muito dinheiro para pouco retorno à população com esses órgãos? Na verdade, gasta-se muito dinheiro com pouco retorno. Há uma omissão, sobretudo no Legislativo, que uma norma constitucional a respeito do Legislativo, qual o papel do deputado é o de fiscalizar, e ele se omite. O Ministério Público age se provocado, a Justiça age se provocada, e o Tribunal de Contas faz tão somente o papel da Assembleia Legislativa, que é um órgão auxiliar da Assembleia Legislativa. Então, na verdade, esses poderes, sobretudo o Legislativo, vem pecando ao longo dos últimos 25 anos. Essa é a grande verdade aqui no Mato Grosso. Juliana. Candidato, eu gostaria de saber, com relação a algumas orientações do seu partido, existe algum pensamento fixo do seu partido que o senhor, porventura, não venha concordar? E se isso não complica essa relação? Não, existiu recentemente uma situação de uma ala extremista do partido, né, não comungando com as minhas ideias, mas essa ala representa aqui no Estado tão somente 10% do partido. Os outros 90% comungam com os meus ideais. Agora, logicamente, que o partido tem pautas programáticas em nível nacional que nós discordamos, que é natural. Então, são divergências internas que nós estamos acostumados a trabalhar isso. Então, não há problema algum. O senhor poderia citar alguns desses assuntos? Uma dessas, por exemplo, envolve a invasão de terras, né? Eu sou advogado. Quando me formei, eu assumi um juramento, fiz um juramento de obedecer às leis do país. E a garantia à propriedade, o direito à propriedade é uma garantia constitucional. Eu não poderia ser contra o meu juramento. Então, esta, por exemplo, é um dos exemplos, já que o candidato a presidente da República ele trabalha muito em ocupações. Embora tenha uma diferença muito grande entre invasão e ocupação. Porque se ocupa quando a função social da propriedade não está sendo obedecida, né? Mas eu, em função do meu dever e do meu juramento, eu tenho que ser contra invasões aqui no Mato Grosso. Eu falo isso em nível de Estado. Outra pauta também muito cara ao seu partido é a reforma agrária, né? Independente de invasão, ocupação, mas acelerar a reforma agrária. O senhor acha que o governo do Estado poderia ser indutor no aceleramento disso? Qual é o seu projeto? O governo ele é catalisador de todas as demandas. Só que o governo do Estado ele tem que chegar antes do problema, porque o Estado ele é reativo, ele só age quando há um problema, né? Ele chega depois, e nós temos que chegar antes. A legislação prevê desapropriações amigáveis. Nós temos 357 mil quilômetros quadrados de área no Mato Grosso do Sul. Tem terra para todo mundo. Tem muitas terras que não cumprem a função social. Basta o Estado chegar antes, desapropriar e comprar para que se possa fazer a reforma agrária. Porque a reforma agrária é uma previsão constitucional. Nós não estamos inventando a reforma agrária. Acontece que poucos governantes se dão conta dos preceitos constitucionais. Nós estamos observando isso, nada mais do que isso, cumprir a Constituição, dar terra a quem precisa de terra.
Aqui no estado nós tivemos uma grande desapropriação amigável que favoreceu muita gente, que foi a compra da fazenda Itamaraty. Aquilo se deu de forma amigável, sem invasão. Então é fácil fazer isso, basta ter vontade política. Um dos pilares da economia, né, do desenvolvimento econômico do Mato Grosso do Sul é o agronegócio. O senhor, o senhor também apregou um investimento, né, um reforço muito grande na agricultura familiar. E isso, em absoluto, é contrário ao agronegócio, mas muita gente acha que uma coisa exclui a outra. Como é que o senhor conseguiria conciliar essas duas facetas aí do desenvolvimento econômico? O agronegócio, talvez você não saiba, ele é autossuficiente. O orçamento do agronegócio para a safra 2018-2019 é de 185 bilhões de reais. O agronegócio tem suas linhas de crédito do governo federal, esse orçamento é da União. Só para você ter um comparativo, agronegócio, 185 bilhões de reais. Sabe qual é o orçamento da saúde na União? 130 bilhões de reais. O agronegócio tem mais dinheiro que a saúde, tem mais dinheiro que a educação. Então ele é autossustentável, ele tem seus recursos do governo federal. Então quem precisa do braço do Estado é o pequeno, médio produtor e a agricultura familiar. O agronegócio já tem o dele, não precisa do Estado. Qual é o seu projeto, o senhor diria que seria o pontapé inicial para fortalecer a agricultura familiar? Fomentar o agronegócio cada vez mais, estimular cooperativas, incubadoras, trabalhar nesses assentamentos onde o produtor tem a terra, mas não tem a enxada, não tem recursos. Muitos assentamentos até hoje estão irregulares. É preciso que se regularize para que ele tenha o título de domínio e possa ter acesso a recursos públicos, o que ele não tem. Então tem uma série de iniciativas que podem ser feitas e que, infelizmente, a agricultura familiar está esquecida. E ela representa uma boa parte da comida que chega à nossa mesa. Há também uma questão que é um tanto quanto crítica e sensível, né, nesse aspecto, que não adianta só fortalecer a agricultura familiar se não der condições de ela escoar, né, a sua produção. Quer dizer, aí entra a infraestrutura. Veja, uma coisa é o agronegócio ter recursos da União, outra coisa é o escoamento da produção. Aí entra o papel do Estado. Porque no momento em que o Estado está escoando a produção do agronegócio, ele está escoando a produção do pequeno, do médio agricultor e da agricultura familiar. Agora, o detalhe é o seguinte, a receita do Estado para o Fundersul é de 650 milhões de reais. Só que, infelizmente, nos últimos anos, se fez uma legislação estadual onde recursos do Fundersul são utilizados para pavimentação de ruas em cidades. Ou seja, aquilo é um dinheiro carimbado, aquilo tem que ir para o escoamento da produção rural, tão somente isso. O ano passado, o recurso do Fundersul foi utilizado para a manutenção do aeroporto de Bonito. Ou seja, está havendo um desvio desses recursos. Então, nós temos que buscar no Fundersul a manutenção das estradas, pontes, substituição de pontes de madeira por pontes de concreto, para que o escoamento da produção seja uma realidade e atenda tanto o agronegócio como o pequeno e médio agricultor. Obrigado, Juliano. Candidato, como que o senhor avalia a atual administração no Estado? Decepcionante e, posso dizer assim, em bom português, é mentirosa. Ela cria uma situação que não corresponde à verdade. Eu moro no interior, frequento as cidades e nós percebemos que aquilo que se prometeu não se cumpriu. Essa é a grande verdade. Entendi. O senhor já tem vários projetos, acredito eu, e deve ter pontuado eles. Quais serão as suas prioridades ou qual será a sua prioridade caso o senhor seja eleito? As pessoas não se dão conta dos preceitos constitucionais. O artigo 3º da Constituição Estadual ele prevê o seguinte: o Estado tem 3 objetivos: construir uma sociedade livre, justa e eliminando toda forma de discriminação, garantir o desenvolvimento econômico, gerando trabalho e renda, e reduzir as desigualdades sociais. A nossa preocupação é investir maciçamente na educação para a redução das desigualdades sociais, que é um dos objetivos do Estado. Ou seja, nós estamos focados hoje em educação, em saúde e desenvolvimento. Incentivos fiscais, candidato, o senhor é contra ou a favor? Todos os estados praticam os incentivos fiscais. É possível você trocar impostos por empregos. Isso é absolutamente normal. Só que esses incentivos
tem que passar pelo crivo do legislativo, necessariamente. E a eles tem que se dar a devida publicidade. Então, eu sou absolutamente a favor dos incentivos, desde que eles sejam transparentes, o que não tem ocorrido nos últimos anos. O senhor, a sua candidatura, como o senhor mesmo disse, a sua vice também é do seu partido, não é? Como é que o senhor está acabando de dizer sobre um trabalho que tem que ser feito em conjunto com os demais poderes, obviamente, os poderes de fiscalização e controle, a Assembleia Legislativa, o senhor vai precisar dela também para analisar as suas propostas. Como é que o senhor imagina que será esse desenho seu, esse arco de alianças que será necessário o senhor fazer caso venha a governar o Estado? A governabilidade, ela vem naturalmente, ela vem com a sua coerência e com a sua forma de gestão. Então você não precisa provocar ou iniciar o toma lá da cá, porque a política do toma lá da cá não tem dado resultado. E depois o seguinte, a Constituição diz que todos os poderes são independentes e harmônicos entre si. Então o papel da Assembleia é fiscalizar o Executivo e não ficar barganhando com o Executivo. O Executivo não pode ser um balcão de negócio. Então nós queremos governar independentemente da quantidade de deputados que nós teremos lá dentro. Por quê? Porque nós temos a consciência de que, na medida em que, exercendo criteriosamente o que está definido no orçamento e chegando lá na ponta, o que o trabalhador e a dona de casa precisa, o apoio vem sem nenhuma pressão e sem nenhum comprometimento ou sem nenhuma toma lá da cá. Temos absoluta certeza disso. Caso não venha, nós iremos fazer uso de movimentos sociais, de redes sociais, de imprensa, né, de uma série de outras situações para pressionar os deputados a aprovar um projeto que é de interesse público e de interesse da grande massa da população sul-mato-grossense. Qual é a sua primeira impressão nessa campanha da receptividade do eleitor às suas propostas? Como é que o senhor está vendo a manifestação do eleitor a esses pontos que o senhor está aqui nos dizendo? Isso tudo nós podemos ver nas pesquisas. O nome com menos rejeição é o meu. Então, e todas as vezes que nós frequentamos os outros municípios, nós somos muito bem recebidos. Muitas vezes nós frequentamos uma emissora, um jornal e tudo mais, e às vezes sem pré-agendamento nós somos bem recebidos. Por quê? Porque é um nome novo, vamos ouvir suas propostas. É isso que o eleitor está querendo. O eleitor está cansado das mesmas caras e dos mesmos nomes, do mesmo blá 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 e das mesmas mentiras. Então, eu digo para você com toda certeza e tenho percebido que o eleitor está querendo oxigenar a política estadual. Juliana. Bom, vamos falar um pouco então da área da saúde, que é um assunto muito preocupante, preocupa a todos, né? Na verdade, no Brasil todo existe esse problema, mas nós queremos saber em Mato Grosso do Sul quais os seus planos para estar minimizando esse problema que é tão recorrente, tão antigo, digamos até difícil, né, de ser... O orçamento da saúde é de 1 bilhão 338 milhões. O orçamento da Secretaria de Saúde é 1 bilhão 570 milhões de reais. Ou seja, gasta-se muito mais em folha de pagamento do que propriamente na saúde em si. Nós não queremos essas obras nababescas. Logicamente, o que se começou tem que se terminar. Esses hospitais regionais, onde o início da construção se deu agora, num período eleitoral, o que é um absurdo o que está acontecendo. Nós queremos municipalizar a saúde através de pequenos atos, mas que reflitam lá na frente. Vou dar um exemplo. Adquirir centros cirúrgicos de excelência nos 60 municípios do Estado. Porque os 60 municípios do Estado têm menos de 50 mil habitantes. Através de contrapartidas com municípios, nós podemos dizer, município, você constrói a estrutura física e eu vou dotar os equipamentos de excelência no centro cirúrgico. Hoje nós praticamos no Estado o que se chama de ambulancioterapia. Pequenos municípios vão até os municípios médios em busca de recursos. Nós queremos inverter isso aí. Um outro exemplo, fácil de entender. Os hemofílicos têm o desconforto de viajar para fazer um tratamento de hemodiálise. Um aparelho de hemodiálise hoje custa em torno de $20 mil, algo em torno de R$90 mil. É possível você dotar todos os municípios com aparelhos de hemodiálise utilizando esses recursos da saúde, que são de 1 bilhão 300 e poucos milhões de reais. Então, é você fazer o arroz com feijão, sem inventar, e capacitando o servidor do município, a técnica de enfermagem, a enfermeira, o próprio médico, para que a pessoa precisou, ele tem recursos lá mesmo. Não precisa sair do seu município para fazer um tratamento. Com exceção de algumas especialidades médicas, aí sim vai ser necessário. Mas, na urgência, o próprio município pode dar esse primeiro atendimento.
Como é que o senhor avalia os programas que hoje são desenvolvidos na área de saúde, como a Caravana da Saúde, Mais Médicos? Eu sou totalmente a favor dos mais médicos. Isso melhorou muito, né, o programa Saúde em Família nos pequenos municípios. A Caravana é também um programa muito positivo, eu vejo com bons olhos, né, e vejo que deve melhorar fazendo algumas modificações. Por exemplo? Hoje, por exemplo, os médicos da Caravana, eles não são do Estado, eles são de Goiás. Então, vamos contratar médicos aqui do Mato Grosso do Sul. Né? Isso é uma das pequenas mudanças. Mas a Caravana precisa até ser ampliada, porque ela sai, o problema fica. É preciso ter continuidade nisso. E eu tenho por mim que foi um programa muito mais eleitoreiro, embora ele efetivamente teve o seu lado positivo. E nós não podemos dizer que não, mas ele deve ser modificado e alguns erros de projeto, propriamente dito. Vamos falar agora um pouco também sobre os opositores. Como que o senhor enxerga esses escândalos envolvendo alguns deles? Você disse no início que eu não poderia falar sobre isso, então eu... Pode usar termos mais... Não precisa nominá-los, tranquilos. pode analisar a questão. Olha, é lamentável o que tem acontecido no nosso Estado ao longo dos 20 anos. Esses escândalos não são de hoje, né? Foi necessária uma operação Lava Jato, como nós conhecemos, foram necessárias delações premiadas para que viesse à tona um grande problema que tem praticamente 20 anos, né? Desde do PT, passando pelo MDB, até hoje o PSDB. É lamentável, é vergonhoso, e eu digo para você, por ser um conhecedor do direito, né? Outras bombas virão aí, muito piores desta última Operação Vostok, que foi desencadeada recentemente pelo STJ. Então, é muito preocupante, Até porque nós temos aí uma audiência no STJ no dia 17 de outubro, né, contra o governador do Estado, que pode implicar a sua condenação. Então, pode ser o ganha, mas não leva. Esta é a grande verdade. É isso que o eleitor tem que se atentar. E o senhor acha que o eleitor está atento a isso? Eu acho que ele está atento, porque hoje nós temos muito mais smartphones que gente no Estado. Então, hoje ele está conectado, ele tem a informação. Infelizmente, há uma guerra de pesquisas que não condiz com a realidade daquilo que a gente ouve nos vários municípios do Estado. Essas pesquisas que são publicadas, elas são furadas. Esse é o meu ponto de vista. Eu tenho percebido que a leitura do eleitor não é a mesma que indica as pesquisas que são publicadas. Você tem alguma sugestão, Ricardo? Eu gostaria que o senhor brevemente falasse sobre algumas questões que são também um pouco espinhosas, talvez para o cidadão brasileiro, que causam muita discussão e que seu partido defende, como é o caso da descriminalização do aborto, das drogas, dos direitos civis. Olha, eu prefiro não falar sobre isso, porque não adianta eu ser contra ou a favor do aborto. Eu particularmente, sou contra. Mas isso é de competência da União. Esse é um tipo de pergunta que você não vai fazer para outro candidato. Eu tenho absoluta certeza disso. Isso é competência da União. Descriminalização da maconha, aborto, isso é competência da União. Mas o senhor tem uma opinião pessoal sobre isso, com certeza. O senhor é contra. Mas eu sou contra, absolutamente contra. A desmilitarização, eu sou contra. Então, são opiniões pessoais a respeito disso. Agora, é competência da União, não é competência minha. O governador do Estado não interfere nisso, não tem como interferir. Isso são alterações constitucionais. Candidato, então vamos aproveitar que restam apenas 2 minutos, pouca coisa mais, para o senhor fazer as suas considerações finais. Bom, primeiro agradecer à Rede Brasil MS por essa oportunidade e dizer para o eleitor que essa é uma eleição emblemática. Nós não podemos ter bandidos de estimação. Nós não podemos ser cúmplices desses desvios de dinheiro. Então, não basta você criticar, fazer suas críticas, se você não fizer a mudança no dia 7 de outubro. A mudança está na mão do eleitor. O eleitor tem hoje, através do smartphone, através da internet, tem notícia do que está acontecendo. Ele consegue, através de uma pesquisa na internet, saber quem é quem, o que fez, o que deixou de fazer, o que tem contra ele. Então, o eleitor precisa fazer esta leitura. Nós somos de um partido onde, dos 5 melhores deputados federais do Brasil, 4 são do PSOL.
e o PSOL é o único partido que não está ligado a essas operações, seja um Mensalão, seja Lava Jato, seja Lama Asfáltica e até a Operação Vostok. Por esse motivo que nós não coligamos com ninguém. Todas as outras coligações têm partidos enlameados, têm partidos ligados diretamente a essas operações. Então você, eleitor, precisa fazer essa leitura. Nós não queremos fazer da governadoria um balcão de negócios. Nós queremos que você tenha certeza naquilo que você está votando, para que nós possamos fazer todas as transformações, desde a redução das desigualdades até o desenvolvimento do Estado, gerando emprego e renda. João Alfredo, 50, Diná Freitas, 50, nós temos Anísio Guatol, o primeiro indígena candidato a senador da história do Mato Grosso do Sul. Vote em todas as legendas dos 50, pessoal, para que nós possamos tirar a caneta das mãos deles e nós escrevermos a nossa própria história. Dia 7 de outubro, João Alfredo 50. Conto com o seu voto para que nós possamos transformar esse Estado e fazer um efetivo combate à corrupção. Muito obrigado a vocês pela oportunidade. A gente que agradece. Obrigado, então, candidato, pela sua participação. Uma boa noite. Obrigado, Ricardo, você também. Obrigado. Boa noite, candidato. Muito obrigado. Boa noite. Queremos só lembrar que o nosso próximo entrevistado será Humberto Amaduti, do PT. Boa noite a todos.